Tem uma cena que você não conta pra ninguém. Não é a pior coisa que já te aconteceu na vida. Se fosse, seria mais fácil, porque tragédia tem quem console, tragédia tem abraço, tem gente perguntando como você está, tem permissão pra chorar. Essa não tem. Essa é uma cena pequena, 30 segundos, talvez menos. Uma sala, algumas pessoas e você sendo diminuído na frente delas. Uma frase, um risinho, um silêncio que veio depois e que foi pior que a frase. E faz meses, ou faz anos, e ela ainda volta. Nos próximos minutos eu não vou te dizer para superar, não vou te dizer para provar para eles, não vou te dizer para provar para eles e ficar repetindo que não é só mais um jeito de continuar carregando. Eu vou te mostrar 3 coisas. A primeira, por que aquela cena continua doendo tanto tempo depois? E a resposta é mecânica. Não é fraqueza sua, não é falta de maturidade, não é você ser sensível demais. Tem um motivo estrutural. E quando você entender esse motivo, metade do peso sai. A segunda, por que essa mesma cena que você tanto quer esquecer é a informação mais valiosa que alguém já te entregou de graça a seu respeito? Ela mostra, com uma precisão que nenhum teste de personalidade tem, exatamente onde você estava apoiado no olhar dos outros. Ninguém consegue enxergar isso sozinho. Foi preciso alguém arrancar. E a terceira, um protocolo de 7 dias. Um movimento por dia, 7 dias, que é a forma como os estoicos tratavam esse tipo específico de queda. E no fim desses 7 dias, o que se constrói não é aquilo que a gente costuma chamar de autoconfiança. É uma coisa que os romanos tinham um nome próprio para chamar, autoritas, e que a gente traduz mal como autoridade. Eu vou te explicar a diferença mais para frente, e ela muda tudo. Sem plateia, sem revanche, sem uma palavra dita para quem te humilhou. Agora, antes de começar de verdade, eu vou te fazer 2 pedidos rápidos e depois não volto mais neles. O primeiro, se em algum momento deste vídeo você sentir que alguém finalmente colocou em palavras uma coisa que você carrega há anos sozinho, deixa o like. Eu sei que soa pequeno, mas o like é o único sinal que o algoritmo entende, e é ele que decide se este vídeo vai chegar na pessoa que está exatamente nesse buraco agora, às 3 da manhã, revendo a cena dela pela 40ª vez, sem conseguir dormir. Você aperta um botão. Alguém que você nunca vai conhecer dorme melhor. O segundo, se inscreve no canal. Aqui não tem gritaria, não tem promessa de vida perfeita, não tem fórmula de sucesso. Tem filosofia antiga usada como ferramenta, em vídeos longos, para ouvir com calma, no fone, no carro, na madrugada. Se é isso que você procura, o botão está aí embaixo. E se você conhece alguém que passou por uma cena dessas e nunca mais foi o mesmo depois, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Tem coisa que a gente não consegue dizer para um amigo olhando na cara dele, mas a gente consegue mandar. Pronto, acabou o pedido. Agora baixa a luz e vamos para o que interessa. Eu quero que você faça uma coisa antes de eu continuar. Volta na cena. Não na história que você conta sobre ela. Na cena. No lugar. Você sabe onde foi. Sabe quem estava. Provavelmente sabe até o que você estava vestindo, e isso já devia te dizer alguma coisa sobre o tamanho da marca, porque você não lembra o que vestiu na terça-feira passada. Talvez tenha sido no trabalho. Você falou numa reunião, com todo mundo ali, e alguém cortou. Não com um argumento, isso seria uma discussão, e discussão é normal. Cortou com desprezo, com aquele meio sorriso pro lado, olhando para outra pessoa, e não para você. E respondeu alguma coisa como, deixa eu explicar de novo, ou não é bem assim que funciona, ou simplesmente riu. E o pior nem foi ele. O pior foi que os outros riram junto. Um riso curto, constrangido, que durou 2 segundos e que você ouve até hoje. Talvez tenha sido na sua família, numa mesa de domingo. Alguém trouxe à tona aquele assunto que você pediu para não trazer, ou fez a piada com aquele apelido, ou contou a sua história vergonhosa para a visita, e todo mundo achou graça,
E quando você reagiu, você ouviu a frase que fecha o cerco: "Nossa, não pode brincar com você." E aí a humilhação virou duas. A primeira foi a piada. A segunda foi você virar o chato, o exagerado, o que não sabe rir de si mesmo. Talvez tenha sido com dinheiro. O cartão que não passou com fila atrás. O carro que não deu partida no estacionamento cheio. A conta dividida numa mesa onde só você sabia que aquilo era muito. A vez que você teve que pedir e a pessoa demorou 2 segundos a mais para responder, e nesses 2 segundos você viu tudo. Talvez tenha sido amor. A pessoa que te dispensou na frente de outras pessoas. O relacionamento que acabou e você foi o último a saber quando todo mundo em volta já sabia. A traição que virou assunto público antes de virar assunto seu. E aí não foi só perder alguém. Foi perder alguém enquanto era observado perdendo. Talvez tenha sido no corpo. Um comentário sobre o peso, sobre a roupa, sobre o cabelo, sobre a idade, sobre o jeito de falar, sobre o sotaque. Uma frase que quem falou esqueceu no mesmo dia e que você repete para si mesmo há 10 anos, toda vez que se olha no espelho. Ou talvez não tenha sido nada disso e tenha sido uma coisa tão específica da sua vida que ninguém entenderia se você contasse. Não importa qual foi. Porque o mecanismo é o mesmo em todos, e é esse mecanismo que este vídeo vai desmontar peça por peça. Agora repara numa coisa estranha, e essa coisa é a chave de tudo. O evento durou 30 segundos. 30 segundos. E você já viveu ele quantas vezes desde então? 100? 400? No banho? No trânsito? Deitado no escuro com a pessoa dormindo do lado? Naquele momento em que você está fazendo qualquer coisa completamente sem relação, lavando louça e do nada a cena sobe inteira, com som, com a temperatura da sala, com o cheiro. E sempre, sempre, na volta você é melhor. Porque na versão que roda na sua cabeça você tem a resposta pronta. Você diz aquela frase perfeita, aquela que teria calado todo mundo. Você olha a pessoa nos olhos com uma calma que não teve. Às vezes você inventa uma continuação inteira, semanas depois, em que a pessoa descobre que estava errada. E aí você volta para o presente e continua exatamente onde estava. Presta atenção nessa conta, porque ela é brutal. A pessoa que te humilhou fez isso uma vez. Você já fez isso com você mesmo 300. Uma vez foi crueldade de outro. As outras 299 foram sua. E aqui eu preciso te dizer uma coisa que não é acusação, é diagnóstico. Enquanto durar o replay, o episódio não acabou. Não existe humilhação de 30 segundos. Existe humilhação de 30 segundos mais o tempo que você decidir dar para ela. E até agora você vem dando de graça. Tem mais uma camada, e essa é a que quase ninguém consegue admitir em voz alta. Você mudou de rota por causa daquilo. Talvez você não chame assim, mas mudou. Você parou de falar naquele tipo de reunião. Você começou a preparar demais qualquer coisa que fosse dizer em público, e aí ficou artificial, e aí funcionou menos ainda. Você deixou de ir naquele lugar, você evita aquela pessoa, e quando não dá para evitar, você fica diferente por dentro 5 minutos antes de encontrar com ela. Você parou de tentar aquela coisa. Você não pede mais ajuda para ninguém. Um episódio de 30 segundos está dirigindo silenciosamente decisões da sua vida inteira, e ninguém sabe disso, nem quem te humilhou. Principalmente quem te humilhou. Antes de eu te dar a imagem que organiza tudo, eu preciso tirar do caminho as 2 respostas erradas. Porque elas são as primeiras coisas que você vai encontrar se procurar ajuda sobre isso em qualquer lugar, e as 2 parecem tão razoáveis que quase ninguém questiona. A primeira resposta errada é: não liga, foi bobagem. Essa é a resposta da pessoa bem intencionada, do amigo que quer te ajudar e não sabe como. Ela falha por um motivo simples. Você não escolhe ligar. Ninguém acorda e decide que uma coisa vai parar de doer. Mandar alguém não ligar é como mandar alguém não sentir frio. E tem um efeito colateral que ninguém percebe. Agora, além da humilhação, você tem vergonha de ainda estar sofrendo por causa dela. Você virou o cara que não superou uma bobagem.
São duas camadas em cima da mesma ferida. A segunda resposta errada é maior, mais sedutora, e é a que o mercado inteiro vende. É a vingança pelo sucesso. Um dia eles vão ver. Fica quieto e cresce. O melhor troco é o seu sucesso. Volta lá de carro importado. Aparece transformado no encontro de 10 anos da escola. Presta muita atenção no que essa resposta está te dizendo, porque ela é a mais perigosa das duas, e ela é perigosa exatamente porque funciona no começo. Ela te dá energia, ela te tira da cama, mas repara no contrato que você acabou de assinar. Você acabou de aceitar que o seu esforço tem uma plateia obrigatória. Você vai acordar cedo, vai estudar, vai construir, e cada vitória vai ser medida por uma pergunta silenciosa. Será que chegou nele? Você vai olhar o perfil da pessoa. Você vai imaginar a cara dela. Você vai escolher a foto pensando em quem vai ver. Você continua no palco. Só que agora o palco é a sua vida inteira. E a peça é sobre uma pessoa que você diz desprezar. E tem o desfecho, que quase nunca contam. Você chega lá. Você conquista tudo aquilo. E aí acontece uma de duas coisas. Ou a pessoa não vê, não fica sabendo, não liga, seguiu a vida e esqueceu de você no mês seguinte. Ou a pessoa vê, elogia e você descobre num susto muito frio que aquilo não te curou nada, porque a ferida nunca foi lá fora. Nos dois casos, você gastou 10 anos construindo uma resposta para alguém que já tinha saído da sala. Então, nem uma coisa nem outra, nem fingir que não doeu, nem transformar a dor em projeto de revanche. Existe um terceiro caminho, e ele começa entendendo uma coisa muito precisa sobre onde exatamente o golpe bateu. Vamos para a imagem. No teatro romano, os atores usavam máscara. Uma máscara grande, feita de linho engessado ou de madeira leve, com a boca aberta em formato de funil, porque não existia microfone e a máscara ajudava a projetar a voz até a última fileira do teatro. O nome dessa máscara era persona. E a palavra persona vem muito provavelmente de personare, que quer dizer aquilo através do que o som passa. Guarda isso. Persona não era o rosto. Persona era a peça que ficava na frente do rosto e que servia para sua voz chegar longe. E tinha outra máscara na Roma antiga, essa ainda mais interessante. As famílias nobres guardavam no átrio da casa, no armário aberto, as máscaras dos antepassados. Chamavam de imagens. Eram moldadas em cera, tiradas do rosto do morto, pintadas para parecer vivas. Nos funerais, atores contratados vestiam essas máscaras e desfilavam pela cidade, de forma que o defunto era acompanhado por todos os seus ancestrais andando. Eram feitas de cera, e cera derrete. Agora junta as duas coisas, porque é aqui que a imagem fecha. Você também usa uma máscara. Todo mundo usa. E eu não estou falando de falsidade, estou falando de uma coisa muito mais inocente e muito mais cansativa que isso. A versão de você que você mantém no ar para as outras pessoas. A versão competente. A versão que está sempre bem. A versão que se dá bem com todo mundo. A versão engraçada. A versão durona. A versão que tem tudo sob controle. A versão que não precisa de ninguém. Você não escolheu essa máscara num dia. Ela foi sendo moldada aos poucos, ano após ano, e a essa altura ela está tão colada que você não a percebe mais. Ela é o que você acha que você é. E a humilhação, quando acontece, faz uma coisa muito específica. Ela não te machuca em qualquer lugar. Ela quebra a máscara, na frente de todo mundo. É por isso que dói tanto, e é por isso que dói de um jeito diferente de qualquer outra dor. Perder alguém é uma dor de ausência. Fracassar sozinho é uma dor de frustração. Humilhação é outra coisa. Humilhação é a dor de ser visto sem a máscara por pessoas que só conheciam a máscara. E olha o que essa única frase explica na hora. Explica porque dói mais na frente de conhecidos do que na frente de estranhos. O estranho não tinha máscara sua guardada, então não há nada quebrado. Explica porque dói mais quando a pessoa que humilha acerta em cheio. Se te chamam de uma coisa que você sabe que não é, você acha graça. Se te chamam de uma coisa que você teme que seja, você não dorme.
Explica por que você reage com raiva desproporcional a uma coisa pequena. A frase era pequena, mas a peça que ela quebrou era grande. E explica, principalmente, o replay. Por que a cena volta 300 vezes? Porque cada vez que ela volta, você está tentando consertar a máscara. Você está remontando a peça na cabeça, com a resposta melhor, com a postura melhor, com o final melhor. Você não está lembrando. Você está colando os cacos sozinho todas as noites de uma coisa que ninguém mais está olhando. E aqui vem a frase que eu quero que você leve para o resto do vídeo. Se você levar só uma coisa daqui, que seja essa. A humilhação nunca atinge quem você é. Ela atinge quem você estava fingindo ser. Lê de novo, devagar, com a sua cena na cabeça. O golpe bateu na máscara. E se ele bateu na máscara, tem uma consequência muito estranha, muito incômoda e muito libertadora ao mesmo tempo. Aquela cena te mostrou, com precisão cirúrgica, exatamente qual máscara você estava carregando. E você não tinha como saber isso sozinho, porque a máscara é justamente aquilo que a gente confunde com o rosto. Alguém arrancou, de um jeito cruel, sem pedir licença, na frente de gente, mas arrancou. E agora ela está no chão, e pela primeira vez você pode olhar para ela de fora. Isso não torna a pessoa boa. Não torna o que ela fez certo. E não é aquela conversa de que tudo acontece por um motivo, que é uma das coisas mais desonestas que se diz para quem está sofrendo. A pessoa foi cruel. A crueldade dela é assunto dela, e nós vamos falar sobre isso no dia 6. Mas a informação ficou no chão da sala, e ela é sua. Agora eu preciso te apresentar a base filosófica disso, porque nada aqui é autoajuda. É uma coisa que tem 2.300 anos. Epicteto abre o Enquirídio com uma frase que divide o mundo em duas caixas. Ele diz: de todas as coisas que existem, umas dependem de nós e outras não dependem de nós. Dependem de nós o juízo, o impulso, o desejo, a aversão, tudo aquilo que é obra nossa. Não dependem de nós o corpo, a propriedade, os cargos, e ele cita nominalmente mais uma: a reputação. Está lá, na lista, no primeiro parágrafo do manual. A reputação não é sua. E isso não é um consolo poético. É uma constatação técnica sobre onde uma coisa fica guardada. A sua reputação não mora em você. Ela mora dentro da cabeça das outras pessoas. É um objeto que fica na casa dos outros e você não tem a chave, e nunca teve. O que aconteceu naquela sala foi uma mudança em um objeto que estava guardado na casa dos outros. Doeu porque você acreditava que aquele objeto era seu. E Epicteto vai mais longe, no capítulo 5, com a frase que sustenta este vídeo inteiro. Não são as coisas que perturbam os homens, mas os juízos que eles fazem sobre as coisas. Aplica na sua cena. O evento foi som e imagem. Alguém emitiu um som. Alguns rostos se mexeram. Isso é literalmente tudo que uma câmera de segurança teria gravado. O resto, o significado, a sentença sobre quem você é, o veredito, a vergonha, nada disso estava na sala. Tudo isso foi produzido depois por você e vem sendo reproduzido todo dia desde então numa fábrica que trabalha de graça e não fecha nunca. Isso não quer dizer que a culpa é sua. Quer dizer uma coisa muito melhor. A parte que continua doendo é a única parte que está dentro do seu alcance. Agora, antes de eu abrir os 7 dias, eu preciso cravar 5 avisos. E eu quero que você ouça os 5 com atenção, porque este é exatamente o tipo de assunto que apodrece rápido se cair na mão errada. Tem uma indústria inteira na internet ensinando a virar o jogo contra quem te humilhou, a intimidar, a dominar a sala, a fazer a pessoa se arrepender. Isso não é estoicismo. Isso é outra coisa usando a palavra estoico como fantasia, porque a palavra vende. Então vamos deixar claro que este vídeo não é. Primeiro aviso: isto não é aprender a humilhar de volta. Se você chegou aqui procurando a frase certa, o olhar certo, a resposta que destrói a pessoa em público, você está no vídeo errado. E eu prefiro que você saiba disso agora. Não porque seja feio, porque não funciona.
Quem devolve humilhação entra numa competição em que quem tem menos a perder ganha, e você tem mais a perder, senão não estaria machucado. E tem o detalhe pior. No instante em que você devolve, você concordou com as regras do jogo dele. Você aceitou que o valor de um homem é decidido em público por quem grita mais alto. Você acabou de assinar embaixo da coisa que te feriu. Segundo aviso. Isto não é ficar duro, frio, sem sentir nada. Existe um personagem muito popular hoje, o cara que não se abala, que não demonstra, que não reage, que é uma pedra. As pessoas confundem isso com estoicismo o tempo todo. Não é. Isso se chama repressão, e ela cobra o preço mais tarde, com juros, na saúde, no sono, no relacionamento. O estoico sente. Sêneca escreveu com todas as letras que o sábio também empalidece, também é atingido pelo primeiro golpe da emoção, porque isso é reflexo do corpo e não escolha. O que ele não faz é assinar embaixo do que o susto sugere. A diferença não é entre sentir e não sentir, é entre sentir e ser governado pelo que se sente. Terceiro aviso. Isto não é evitar toda situação em que você pode passar vergonha. Essa é a defesa que mais gente adota sem perceber. Você não decide nada, você só vai encolhendo, não fala mais em reunião, não tenta o novo, não pede, não se expõe, não vai. E como funciona no curto prazo, porque de fato ninguém te humilha se você não aparece, parece inteligência. Não é. É a coleira mais curta que existe. A pessoa que te humilhou uma vez agora decide, à distância e sem nenhum esforço, tudo o que você não faz. E no dia 4 nós vamos fazer exatamente o contrário disso, de propósito. Quarto aviso, e esse é o mais importante de todos. Isto não é achar que você mereceu. Existe uma versão perversa desse tipo de conversa filosófica, em que a pessoa sai achando que se tivesse sido melhor, mais forte, mais preparada, não teria acontecido. Que a culpa é dela. Isso não está aqui. Gente cruel existe. Gente que diminui os outros para se sentir maior existe. E nada do que você fizer vai eliminar essa espécie da face da terra. Aliás, Marco Aurélio anotava para si mesmo, logo ao acordar, que naquele dia ele ia encontrar gente arrogante, ingrata, invejosa e insolente. Ele não escrevia isso para se vitimizar. Ele escrevia para não ser surpreendido. Este vídeo é sobre o que você faz depois, e é a única parte que é sua. Quinto aviso. Isto não é uma técnica para fazer os outros te respeitarem. Eu vou falar de autoridade neste vídeo, e ela vem, sim, é consequência real e observável. Mas se você fizer os 7 dias para que te respeitem, você não saiu do palco, você só trocou de peça. E o mais irônico é que não funciona nem no plano prático, porque a coisa que dá autoridade a um homem é justamente ele parecer não precisar da aprovação da sala. Quem faz para ser visto é visto fazendo para ser visto. Não tem como esconder isso. As pessoas sentem o cheiro. Guarda esses 5. Eu vou voltar em quase todos ao longo do vídeo. Agora eu te devo uma explicação sobre a palavra autoridade, porque o título deste vídeo depende dela e a tradução moderna estragou o sentido. Os romanos tinham 3 palavras diferentes para coisas que hoje a gente amontoa numa só. A primeira era potestas. Potestas é o poder do cargo. É o que vem com a cadeira. O chefe tem potestas sobre você porque a empresa deu a ele. O policial tem potestas porque o Estado deu. E potestas tem uma característica que interessa muito aqui. Ela é dada e o que é dado pode ser tirado. Trocaram o chefe, acabou a potestas. Perdeu o cargo, virou uma pessoa comum na sala. A segunda era dignitas. Dignitas é a posição, o prestígio, o lugar que você ocupa aos olhos da sociedade. É o mais próximo do que a gente hoje chamaria de reputação ou status. Também é dado. Também pode ser retirado. E é exatamente isso que a humilhação pública ataca. Quando você foi diminuído na frente dos outros, o que sofreu o golpe foi a sua dignitas. E a terceira palavra é autoritas. Autoritas vem do verbo augere, que quer dizer aumentar, fazer crescer. Da mesma raiz vem autor,
aquele que faz uma coisa crescer no mundo, que traz uma coisa à existência. Então presta atenção no que autoritas significa de verdade. É o peso que a palavra de um homem tem porque ele aumentou alguma coisa, porque ele construiu, sustentou, cumpriu, atravessou. E aqui está o detalhe que muda a sua vida, se você entender. Autoritas não pode ser dada. Não existe decreto que conceda autoritas a alguém. Ninguém pode te nomear respeitável. Ela é sempre um reconhecimento involuntário que os outros dão sem terem decidido dar, porque ela está apoiada em fatos que existem no mundo. E se ela não pode ser dada, então ela também não pode ser tirada. É por isso que a humilhação, por mais dolorosa que seja, não consegue tocar na autoritas. Ela alcança a dignetas, que era dos outros mesmo. A autoritas fica onde está, porque está apoiada no que você fez, e o que você fez não sai do lugar porque alguém riu. Roma tinha o exemplo perfeito disso, e é um homem sem cargo nenhum na hora que mais importou. Mas antes dele eu quero te contar a história do fundador, porque ela é o motivo de você estar ouvindo isso hoje e quase ninguém conhece. O nome dele era Zenão de Cítio. Zenão não nasceu filósofo. Ele era comerciante, fenício, e a família dele trabalhava com uma mercadoria muito específica e muito cara: a púrpura, o corante que tingia os tecidos dos ricos. Ele era um homem de negócios, com um navio carregado, atravessando o Mediterrâneo, e o navio afundou. Ele perdeu tudo: a carga inteira, o dinheiro da viagem, a mercadoria da família. Chegou em Atenas do jeito que dá para chegar em uma cidade estrangeira depois de um naufrágio, sem nada, sem plano, sem casa, sem função. Anos depois, quando já era um homem respeitado com uma escola própria, ele disse uma frase sobre esse dia que ficou registrada: "Fiz uma boa viagem quando naufraguei." Guarda essa frase, mas ainda não é ela o ponto. O ponto é o que aconteceu com Zenão depois, quando ele já estava estudando filosofia em Atenas. O mestre dele naquela época era Crates, um cínico. E os cínicos tinham um método de ensino que hoje seria proibido em qualquer escola do mundo. Eles trabalhavam a vergonha diretamente, no corpo, em público. Crates percebeu que Zenão, apesar de todo o interesse pela filosofia, era um homem envergonhado. Um comerciante fenício numa cidade grega, com sotaque, com origem estrangeira, tentando ser levado a sério por atenienses. Zenão se importava demais com o que as pessoas viam. Então Crates deu a ele uma panela de sopa de lentilha e mandou que atravessasse o Cerâmico carregando aquilo. O Cerâmico era o bairro movimentado de Atenas. Era ser visto por todo mundo carregando comida de pobre pela rua. Zenão foi, mas foi escondendo a panela debaixo da roupa, com vergonha, torcendo para ninguém reparar. E aí Crates fez uma coisa que parece maldade e não é. Ele se aproximou e quebrou a panela com o bastão. A sopa escorreu pelas pernas de Zenão, ali, no meio da rua, na frente de todo mundo. E Zenão saiu correndo de vergonha. Correndo. O homem que fundou o estoicismo, a filosofia que o mundo inteiro associa hoje com imperturbabilidade, saiu correndo de uma rua de Atenas porque derramaram sopa nele em público. E Crates gritou atrás dele uma frase que eu quero que você guarde até o último minuto deste vídeo. "Por que foges, pequeno fenício? Nada de terrível te aconteceu." Para com o vídeo um segundo e pensa nisso. Toda vez que você lê uma frase estoica sobre não se importar com a opinião dos outros, ela vem de uma linhagem que começa num homem que não conseguiu andar 2 quadras com uma panela na mão sem morrer de vergonha. Ele não nasceu inabalável. Ele foi treinado, com humilhação de verdade, dosada de propósito, na rua, na frente das pessoas, com sopa escorrendo pela perna. Isso não é uma anedota engraçadinha. Isso é a certidão de nascimento do estoicismo. A filosofia inteira nasceu do problema exato que está te incomodando agora. Você não está fora da tradição. Você está no primeiro dia dela. E se você acha que ainda é cedo demais para você, lembra que o cara que estava correndo naquele dia virou o Zenão de Cítio, e que os atenienses, muitos anos depois, votaram uma coroa de ouro para ele e um enterro pago pela cidade.
e o decreto dizia que era porque a vida dele era coerente com o que ele ensinava. Ele não venceu a vergonha argumentando com ela. Ele venceu andando pela rua com a panela na mão até o dia em que ela não pesava mais nada. O segundo homem que eu preciso te apresentar é o que mais entendeu de humilhação em toda a filosofia antiga. E entendeu porque viveu: Lúcio Aneu Sêneca. A gente costuma imaginar Sêneca como um senhor sereno escrevendo cartas sábias num jardim. A vida real dele foi outra coisa. Sêneca era um homem doente desde jovem, com uma doença respiratória que ele descreve nas cartas de um jeito que dá angústia de ler. Chegou a pensar em se matar por causa disso, e conta que não fez por causa do pai. Ele subiu em Roma como orador. E aí veio o primeiro golpe. Ficou tão bom, tão admirado, que o imperador Calígula sentiu inveja e mandou matá-lo. Sêneca só escapou porque uma das amantes do imperador intercedeu com um argumento humilhante em si mesmo. Ela disse que não valia a pena porque o homem estava tão doente que morreria sozinho em poucos dias. Ele foi poupado por ser considerado desprezível demais para valer o esforço. Depois veio o segundo golpe, e esse foi público. No reinado de Cláudio, Sêneca foi acusado de adultério com Júlia Livila, sobrinha do imperador. Julgado, condenado, exilado para Córcega. 8 anos numa ilha. E aqui vem o detalhe que eu não vou esconder de você, porque é justamente ele que faz Sêneca ser útil para este vídeo. No meio do exílio, desesperado para voltar, Sêneca escreveu um texto chamado Consolação a Políbio. Políbio era um liberto, um ex-escravo, que tinha se tornado secretário do imperador Cláudio. O irmão de Políbio tinha morrido, e Sêneca escreveu para consolá-lo. Só que o texto não é só consolo. Tem no meio dele elogio ao imperador que o exilou, elogio grosso. Bajulação de um homem tentando comprar sua volta para Roma. E não funcionou. Ele ficou na Córcega mais anos. Sêneca, o filósofo do desprezo pela fortuna, escreveu um documento adulando um funcionário do palácio para tentar sair do buraco. E o documento não funcionou, e sobreviveu, e está lá até hoje para qualquer um ler e usar contra ele. E usaram. Quando ele voltou e virou o homem mais rico e mais poderoso de Roma como conselheiro de Nero, um senador chamado Suílio o atacou publicamente com uma lista. Como é que um filósofo que fala em desprezar a riqueza tinha 300 milhões de sestércios, emprestava dinheiro a juros nas províncias e seduzia mulheres da corte? Chamaram Sêneca de hipócrita na cara dele, na frente de Roma. Agora repara na resposta que ele deu, porque é ela que vai virar o dia 5 deste vídeo. Sêneca escreveu um livro inteiro sobre isso, e a defesa dele não foi negar. Foi essa: eu não sou um homem sábio, e não serei. Eu não falo de dentro da virtude, eu falo do meio do caminho. Vocês estão cobrando de mim as palavras de um médico, mas eu sou um doente falando de saúde na enfermaria em que estou internado. Ele concedeu a parte verdadeira da acusação, e ao conceder, tirou a acusação da mão do acusador. Porque não existe golpe possível contra um homem que já disse, em voz alta e sem drama, exatamente o que ele é. Foi esse homem, com essa biografia, que escreveu o tratado mais importante que já se escreveu sobre humilhação. Chama-se Sobre a Firmeza do Sábio. E o que ele faz nesse tratado é a distinção que salva você. Sêneca separa 2 palavras que a gente mistura. A primeira é iniuria. Injúria no sentido de dano real. É quando alguém tira alguma coisa concreta de você. Rouba o seu dinheiro, quebra a sua perna, queima a sua casa. A segunda é contumelia. E contumelia é exatamente o objeto deste vídeo. É a afronta, o desprezo, a ofensa que não tira nada de você, que só sinaliza publicamente que você vale menos. E Sêneca diz uma coisa impressionante sobre a contumelia. Ela é, nas palavras dele, uma injúria menor, uma coisa que os homens de espírito grande costumam nem perceber e que só machuca quem consente. Ele escreve que a contumelia não retira nada. Ela não muda o seu patrimônio, não muda o seu corpo, não muda o seu caráter. Ela é um som, seguido de uma interpretação. E ele dá o exemplo mais direto possível.
Por que não te ofende ser chamado de baixinho por uma criança de 5 anos? Ela disse exatamente a mesma palavra que o adulto diria. A palavra é a mesma. O ar que sai da boca é o mesmo. O que muda é o peso que você deu a quem falou. Toda contumelia depende de 2 assinaturas, a de quem fala e a de quem recebe. E a segunda assinatura é sempre sua. Presta atenção que isso não é dizer que você é fraco por ter se magoado. Sêneca não diz isso. Ele mesmo se magoou a vida inteira. Ele escreveu essas coisas exatamente porque precisava delas. O que ele está dizendo é onde fica a alavanca do problema. E ela fica na segunda assinatura, que é a única que está na sua mão. O terceiro homem eu vou apresentar rápido, porque você provavelmente já ouviu falar dele, mas por um motivo diferente do de sempre. Epicteto. Epicteto nasceu escravo, propriedade de Epafrodito, um secretário de Nero. E ser escravo em Roma não era só trabalhar de graça. Era ser, legalmente, uma coisa. Era não ter direito a nome próprio de família, não ter direito ao próprio corpo, poder ser espancado, vendido, exposto. Ele era manco. A tradição conta que a perna foi quebrada pelo dono. Ou seja, Epicteto viveu todo dia, durante anos, a coisa que você viveu uma vez em 30 segundos. A humilhação não era um episódio na vida dele. Era o estatuto jurídico dele. E é dele a frase mais dura sobre o nosso assunto, que está no Enquiridio, capítulo 33. Ele diz: se alguém te contar que fulano está falando mal de você, não te defendas do que foi dito. Responde apenas que essa pessoa evidentemente não conhece os teus outros defeitos, senão teria mencionado esses também. Isso não é ironia barata. É uma operação técnica, e ela é o coração do dia 5. E tem a outra no capítulo 48, que é o termômetro do vídeo inteiro. Epicteto diz que o sinal de quem está progredindo é: não acusa ninguém, não se defende de nada e não fala de si mesmo como alguém que é alguma coisa. Não se defende de nada. Repara no tamanho disso. A pessoa que não precisa se defender não pode ser atacada de verdade. Não tem alça. E, finalmente, o exemplo romano de autoritas sem potestas. Catão, o jovem. Ele nunca chegou a cônsul, o cargo mais alto. Perdeu a eleição. No fim da vida estava do lado derrotado de uma guerra civil, com um exército menor num canto da África, sem poder nenhum. E era ele que César temia. Não pelo cargo, porque Catão não tinha cargo relevante. Pelo peso da palavra dele. Quando Catão dizia que uma coisa era errada, aquilo grudava em Roma, porque a vida dele nunca tinha desmentido a boca dele. César venceu a guerra. Catão morreu. E César, dono de todo o mundo romano, com toda a potestas que um homem já teve, sentou e escreveu um livro inteiro atacando um morto. Homem nenhum escreve um livro contra um morto por causa do cargo que o morto tinha. Escreve por causa do peso que ele deixou. Isso é autoritas. Então o contrato deste vídeo é o seguinte: 7 dias, um movimento por dia. Você pode fazer em 7 dias seguidos ou pode levar 3 semanas. Não faz diferença. O que não pode é pular etapa, porque a ordem tem uma lógica. Os 3 primeiros dias tiram a cena do controle da sua cabeça. Os 3 seguintes tratam a sua relação com a exposição, com a verdade e com a vingança. E o 7º constrói a coisa nova. Nenhum dos 7 dias exige que a pessoa que te humilhou faça alguma coisa. Nenhum exige que ela peça desculpa, que ela mude, que ela reconheça, que ela fique sabendo, ou até mesmo que ela continue viva. Nenhum exige plateia. Se você fizer os 7 dias numa cidade onde ninguém te conhece, o efeito é exatamente o mesmo. E esse é o teste que prova que a coisa é sua. Vamos para o dia 1. Dia 1. Desligue a fita. Este é o dia que devolve o seu sono. Você já entendeu o problema do replay, mas eu quero que você veja o tamanho dele com número, porque número muda a percepção. Imagina que a cena dura 30 segundos e volta 8 vezes por dia. 8 vezes 30 segundos são 4 minutos por dia. Em um ano, são mais de 24 horas. Um dia inteiro da sua vida
acordado, dedicado a assistir a uma coisa que você odeia, sem intervalo, sem poder desligar. E não é assistir de graça. Toda vez que a cena volta, o corpo responde. O peito fecha, o rosto esquenta, a mandíbula trava. O corpo não sabe que é lembrança. Ele reage como se estivesse acontecendo agora. Você está sendo humilhado fisiologicamente todo dia por uma coisa que terminou há meses. Então a primeira coisa que a gente vai fazer não é pensar mais bonito sobre a cena. É separar duas coisas que estão grudadas. O que aconteceu e o que você diz sobre o que aconteceu. Epicteto tem uma instrução no Enquirídio que parece simples e é uma técnica de precisão. Ele diz: quando uma impressão te atinge, não te deixes arrastar por ela imediatamente. Diz a ela: espera um pouco, deixa eu te examinar. E aí investiga se aquilo é de fato o que parece ser. E ele dá o critério. Fica só com o que apareceu e não acrescente nada de si. Então o exercício do dia 1 é esse, e ele é escrito. Tem que ser escrito, não vale fazer de cabeça, e eu vou te dizer por que daqui a pouco. Pega papel. Papel mesmo, se der. Escreve a sua cena como se fosse um relatório de câmera de segurança. Uma câmera não tem opinião. Ela grava som e imagem. Ela não sabe quem estava sendo cruel, não sabe quem era o culpado, não sabe o que ninguém pensou. Então você vai escrever só o que a câmera teria captado. Exemplo: a versão que roda na sua cabeça é assim. Na reunião, o Marcelo me destruiu na frente da diretoria inteira, com aquele deboche insuportável dele, e todo mundo percebeu que ele estava me diminuindo de propósito, porque ele sempre teve inveja de mim. E eu fiquei com cara de idiota, e desde aquele dia eles me olham diferente. A versão da câmera é assim. Eu falei durante cerca de 40 segundos. Marcelo me interrompeu e disse a frase tal. 3 pessoas riram por aproximadamente 2 segundos. Eu disse: tudo bem, e não falei mais até o fim da reunião. Olha o que sumiu. Sumiu, destruiu. Sumiu, deboche insuportável. Sumiu de propósito. Sumiu de propósito. Sumiu, cara de idiota. Sumiu, me olham diferente. Tudo isso é juízo. Não é fato. Nada disso a câmera gravou. E agora vem a parte que incomoda. Quase tudo que dói está na lista do que sumiu. O fato, sozinho, é quase suportável. Alguém falou uma frase, 3 pessoas fizeram um som com a boca por 2 segundos. Isso não destrói ninguém. O que destrói é a camada de significado. E a camada de significado não foi escrita pelo Marcelo. Foi escrita por você, provavelmente à noite, provavelmente sozinho, provavelmente muitas vezes. Aqui vem a razão de escrever à mão em vez de pensar. Na cabeça, a cena é fluida. Ela se mistura com a próxima lembrança, com outras humilhações antigas, com o medo do futuro, e ela cresce. No papel ela tem tamanho. Ela ocupa 4 linhas. E 4 linhas é uma coisa que você consegue olhar de fora. Muita gente relata a mesma reação ao fazer isso pela primeira vez. E é uma reação estranha. Um alívio, meio decepcionado. É só isso? Eu passei 8 meses ruminando isso? É isso mesmo. A humilhação vive de você nunca olhar diretamente para ela. Ela precisa da penumbra e do movimento. Agora, a segunda parte do dia 1, que é o protocolo para o replay quando ele voltar. E ele vai voltar hoje mesmo, provavelmente daqui a algumas horas. Não tente bloquear. Bloquear não funciona e você já sabe disso, porque tentar não pensar numa coisa é uma forma de pensar nela. Faz isso. Quando a cena começar a rodar, você diz para você mesmo, mentalmente, uma frase só. Já vi esse filme. E aí, imediatamente você move o corpo. Levanta, muda de cômodo. Lava o rosto, sai para a rua. 2 coisas ao mesmo tempo, nomear e mover. Nomear porque, no instante em que você chama a coisa de filme, você sai de dentro dela e vira quem está assistindo. É uma diferença pequena de posição e enorme de efeito. Mover porque o replay depende de o corpo ficar parado. Ele acontece no chuveiro, na cama, no trânsito, na fila. Ele precisa de um corpo estacionado. Marco Aurélio tem uma notação sobre isso que parece ter sido escrita depois de uma noite mal dormida. Ele escreve para si mesmo,
tira o juízo e você tirou a queixa. Tira a queixa e o dano some. Ele não está dizendo que nada aconteceu, está dizendo qual peça remover primeiro. E uma última coisa sobre o dia 1, que é uma expectativa honesta. A fita não para hoje. Ela vai de 8 vezes por dia para 6, depois para 3, depois para 1, e um dia ela volta e você percebe que ela veio inteira e você não sentiu o peito fechar. Isso leva semanas, não horas. O que muda hoje é que ela deixa de ser uma coisa que acontece com você e vira uma coisa que você percebe acontecendo. Dia 2. Ache a máscara. Este é o dia mais desconfortável dos 7 e é o mais valioso. Ontem você separou o fato do juízo. Hoje você vai olhar para o juízo e perguntar de onde ele veio. E a pergunta do dia é uma só, e ela precisa ser respondida com uma frase completa, escrita. Doeu porque eles viram que eu não sou o quê? Não é doeu porque ele foi grosso. Não é doeu porque foi injusto. Isso é sobre ele. Hoje é sobre você. Completa a frase. Doeu porque eles viram que eu não sou. E aí vai ter uma palavra. Competente, respeitado, forte, querido, inteligente, importante, necessário, bem-sucedido, bonito. Alguém que se dá bem com todos. Alguém que tem tudo sob controle. Alguém que não precisa de ninguém. Essa palavra é a máscara. E olha o que ela te diz. Ela te diz que existe uma característica na qual você apostou a sua identidade inteira e cuja prova está guardada na cabeça dos outros. Você não se sente competente porque você examina o seu trabalho. Você se sente competente quando eles tratam você como competente. Foi por isso que 30 segundos conseguiram te derrubar. Não porque a pessoa é poderosa, porque a chave da sua casa estava do lado de fora. Tem um teste que confirma. Pensa em 3 xingamentos que não te fazem cócegas. Se te chamarem de mau motorista, se te chamarem de mau dançarino, se disserem que você canta mal, provavelmente você ri. Por quê? Porque você nunca construiu identidade em cima disso. Não tem máscara ali. Não tem máscara ali. Agora pega um insulto que te tirou o sono. A diferença entre um e outro não está na palavra. Está no que você apoiou nela. E aqui eu preciso ser muito claro para você não sair deste dia mal. Ter máscara não é ser falso. Máscara é um comportamento social normal e antigo. O problema não é ter. O problema é ter sem saber que tem. Porque aí você defende a máscara achando que está defendendo a sua vida e paga qualquer preço por isso. O problema também é o peso. E isso quase ninguém contabiliza. Manter uma máscara custa. Custa energia o tempo inteiro. É você medindo cada frase para parecer seguro. É você não perguntando o que não entendeu na reunião para não parecer burro e ficando 3 semanas atrasado por causa disso. É você aceitando o convite que não queria aceitar para não parecer antissocial. É você rindo de uma piada que te ofendeu para não parecer sensível. É você não pedindo ajuda quando estava afundando para não parecer fraco. Faz uma conta rápida dessa semana. Quantas coisas você fez ou deixou de fazer cuja única razão foi a manutenção da imagem? Aquilo tudo é trabalho não remunerado. E aí chega a virada estranha, e é ela que faz o dia 2 valer os 7. O dia em que a máscara quebrou em público foi também o último dia em que você precisou pagar aquele aluguel específico, porque uma máscara só funciona se estiver intacta. Depois que caiu, na frente de gente, não tem mais o que proteger daquele lado. E qualquer pessoa que já passou por isso conhece a sensação seguinte, aquela que vem semanas ou meses depois e que é impossível de explicar para quem nunca viveu. Uma leveza esquisita. Um alívio que a pessoa tem até vergonha de sentir, porque parece errado sentir alívio depois de uma humilhação. Não é errado, é a conta de energia chegando menor. Sêneca escreveu numa das cartas que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. E tem uma versão específica disso para hoje. O medo de que descubram custa muito mais caro e por muito mais tempo do que o dia em que descobriram. O exercício do dia 2 é escrever a frase, achar a palavra, e depois escrever embaixo 3 coisas que você fez no último mês exclusivamente para manter essa máscara no ar. Só isso.
Não precisa resolver nada hoje. Precisa ver. Dia 3. Devolva a plateia ao tamanho real. Existe uma palavra que aparece em toda descrição de humilhação, e ela é uma mentira. A palavra é todo mundo. Todo mundo viu. Todo mundo ficou sabendo. Todo mundo me olha diferente. Hoje a gente vai desmontar essa palavra, porque é ela que transforma um episódio num tribunal permanente. Primeiro, a parte aritmética, que é chata e imbatível. Escreve os nomes. Não é todo mundo, são pessoas com nome. Quem estava exatamente na sala? Faz a lista. E olha o número. Na esmagadora maioria dos casos, são entre 3 e 9 pessoas. Às vezes 2. Quase nunca passa de 12. Agora, dessas pessoas, marca quais estavam de fato prestando atenção em você naquele segundo. Não quais estavam presentes, quais estavam olhando. Porque tem sempre alguém no celular, alguém pensando no problema dele, alguém que chegou atrasado e não pegou o contexto. Sobra menos ainda. E agora a pergunta que fecha o dia 3, e ela é a mais eficiente que eu conheço para esse assunto específico. Me conta uma humilhação que você presenciou. Não uma que você sofreu. Uma que aconteceu com outra pessoa, na sua frente, há uns 3 anos. Pensa de verdade. Espera. Você não lembra. Talvez venha uma, muito vaga, e mesmo assim você não lembra a frase exata, nem a cara da pessoa, nem o que você pensou dela depois. E se lembrar, muito provavelmente você não formou nenhum julgamento duradouro sobre o caráter daquela pessoa. Você seguiu a sua vida no minuto seguinte, porque você estava ocupado com a sua própria máscara. Agora inverte. Foi exatamente isso que aconteceu na cabeça deles com a sua cena. Isso não é consolo. É descrição de como a atenção humana funciona. As pessoas não estão te avaliando. Elas estão preocupadas com a avaliação delas. A sala inteira é um bando de gente segurando a própria máscara, e é justamente por isso que ninguém tem energia sobrando para guardar a sua queda por muito tempo. Marco Aurélio anotou uma coisa sobre isso que é quase áspera de tão direta. Ele escreve que é impressionante como cada um de nós ama a si mesmo acima de tudo e ainda assim dá mais peso à opinião que os outros têm de nós do que à opinião que temos de nós mesmos. E ele vai mais fundo, em outra passagem, e essa aqui é a mais dura. Ele pergunta para si mesmo o que sobra da fama depois. Lembra que os que te aplaudem hoje vão morrer, e os que lembrarem deles também vão morrer. E que toda essa cadeia de memória se apaga como uma chama que passa de vela em vela até a última. Ele não escrevia isso para ser sombrio. Escrevia para devolver o tamanho real das coisas. Se a memória do imperador de Roma ia se apagar, a memória de você tropeçando numa reunião de terça já se apagou. Agora a parte prática, e ela é mais dura do que o exercício. Hoje você vai reintroduzir uma coisa que você tirou do seu mapa. Existe um lugar, um grupo, uma pessoa ou uma situação que você vem evitando desde aquele dia. Você talvez não chame de evitar. Você chama de não ter dado tempo, de não ser prioridade, de não estar com vontade. Mas você sabe qual é. Hoje você vai voltar lá uma vez, sem discurso, sem explicação, sem esperar nada de ninguém. Só estar presente e sair. E o objetivo não é ser bem recebido. Presta atenção nisso, porque essa é a diferença entre o que a gente está fazendo e o que a autoajuda faria. O objetivo é você coletar um dado. O dado é: ninguém vai mencionar. Você vai entrar tenso, esperando algum sinal, algum olhar. E as pessoas vão falar de trânsito, de futebol, do trabalho, da vida delas. E você vai sair de lá com uma informação nova no corpo, e não só na cabeça. O tribunal foi desmontado há muito tempo, e você continuou comparecendo às sessões sozinho. E se no caso raro alguém mencionar, aí você tem uma oportunidade melhor ainda, e a resposta está no dia 5. Segura essa pergunta por mais 2 dias. Dia 4. A panela de lentilha. Hoje é o dia mais estranho do protocolo e é o que dá o resultado mais rápido. Hoje você vai passar vergonha de propósito. Antes que você desligue, deixa eu explicar exatamente o que é e o que não é. E lembra do terceiro aviso lá do começo, porque é aqui que ele vale.
A lógica é a mesma de qualquer treino físico. Ninguém aguenta um esforço grande sem nunca ter feito esforço pequeno. E ninguém aguenta uma exposição involuntária sem nunca ter feito exposição voluntária. Foi isso que Crates fez com Zenão na rua de Atenas. Foi isso que Catão fez consigo mesmo quando andava pela cidade sem a túnica costumeira e com a cabeça descoberta, num tempo em que isso chamava atenção e provocava comentário. Plutarco conta que ele fazia isso de propósito, para treinar a só sentir vergonha daquilo que é realmente vergonhoso. E é essa a distinção do dia inteiro. Existem duas coisas que a gente chama de vergonha e elas não têm nada a ver uma com a outra. A primeira é a vergonha moral. A que você sente quando fez uma coisa errada. Mentiu, traiu, foi covarde, foi injusto. Essa vergonha é útil. Essa é a bússola. Essa você deve escutar. A segunda é a vergonha social. A que você sente quando fez uma coisa incomum. Quando foi visto de um jeito diferente do padrão. Quando pareceu estranho, ou desajeitado, ou fora do lugar. E essa segunda, que domina 90% da nossa vida, não tem nenhum valor moral. Nenhum. É pura obediência automática ao grupo. O problema é que o corpo não distingue as duas. O mesmo calor no rosto, o mesmo aperto. E aí a gente passa a vida obedecendo a um alarme que não sabe diferenciar assalto de vento na janela. O treino de hoje é ensinar essa diferença ao corpo. A regra é uma só, e ela é inegociável. Tem que ser uma coisa desconfortável, e não uma coisa vergonhosa de verdade. Você não vai se humilhar, não vai se machucar, não vai fazer nada de que se arrependa, não vai fazer papel de bobo para a plateia. Isso não é penitência, isso não é castigo. Se você sair se sentindo pior sobre si mesmo, você fez errado. Exemplos do tamanho certo. Perguntar, numa reunião, aquilo que você não entendeu. Com a frase inteira, eu não entendi essa parte, pode explicar de novo? Sem disfarce, sem fingir que já sabe. Pedir desconto em algum lugar onde não se costuma pedir. Pedir para alguém repetir uma informação pela terceira vez, sem se desculpar por perguntar. Sentar sozinho num restaurante cheio, sem celular na mão e comer olhando para o salão. Cantar dentro do carro no farol com a janela aberta. Perguntar uma informação na rua para 3 pessoas diferentes. Elogiar alguém em voz alta, na frente dos outros, com sinceridade. Esse é mais difícil do que parece. Dizer eu não sei em uma situação profissional em que todo mundo espera que você saiba. 1 por dia. Pequeno. Escolhido por você. E aqui está o mecanismo, que é a razão de isso funcionar tão rápido. Quando a humilhação acontece com você, ela chega de fora, sem aviso, e você é a vítima. Quando o desconforto acontece porque você escolheu, você é o autor. É a mesma sensação física no rosto, é o mesmo calor e é uma posição completamente diferente. Depois de alguns dias fazendo isso, começa a acontecer uma coisa que ninguém consegue antecipar. O alarme perde a autoridade. Você continua sentindo o calor no rosto, mas ele para de ser uma ordem. Vira uma informação. E aí você percebe, com muita clareza, quanta coisa da sua vida você não fez só porque aquele alarme tocou. Epicteto avisa exatamente o que vai acontecer no meio do caminho, no Enquirídio, e ele avisa sem adoçar. Ele diz que quem começa a viver assim vai ser ridicularizado, vai ouvir riso, vai ser chamado de estranho. E ele dá a instrução: se te mantiveres firme, os mesmos que riram vão depois te admirar. Mas se cederes ao riso, vais receber o dobro de zombaria. Repara na sequência: primeiro o riso, depois a admiração. Nunca ao contrário. Não existe caminho que comece com a admiração. E o mais bonito é a origem de tudo isso. O fundador desta filosofia foi treinado exatamente assim, com uma panela de sopa que ele tentou esconder debaixo da roupa. Você vai fazer o mesmo exercício que Zenão fez. Só que diferente dele, você escolheu. Dia 5. Conceda a parte verdadeira. Eu preciso te fazer uma pergunta e te pedir que você responda honestamente, porque ninguém está ouvindo. Tinha alguma verdade ali?
Não estou perguntando se a pessoa tinha o direito de falar daquele jeito, na frente de quem falou, com o tom que usou. Não tinha. Estou perguntando outra coisa. Dentro daquela frase cruel, tinha algum grão que era verdade? Porque tem uma coisa que quase ninguém percebe sobre humilhação, e ela explica por que umas destroem e outras escorregam. O insulto totalmente falso não gruda. Se te chamarem de ladrão e você nunca roubou nada na vida, você vai achar absurdo, vai ficar irritado, mas não vai passar a noite acordado. Falta o encaixe. O insulto que destrói é o que encontra alguma coisa por dentro esperando por ele. É o que confirma uma suspeita que você já tinha sobre si mesmo e nunca disse para ninguém. Por isso o dia 5 é o dia da faxina. E eu quero que você entenda que isso não é dar razão a quem te humilhou, é tirar a munição dele. Enquanto houver uma parte verdadeira que você está negando, você fica pendurado. Toda vez que alguém chegar perto daquele assunto, o corpo vai reagir. Você vai ficar defendendo, explicando demais, justificando, e quem explica demais está pedindo permissão. Sêneca fez exatamente isso quando o chamaram de hipócrita. Ele não negou a riqueza. Ele disse: "Eu não sou sábio. Eu não falo do alto. Eu sou um doente falando de saúde dentro da mesma enfermaria onde vocês estão. Julguem a doutrina, não a minha biografia." No instante em que ele disse isso, o ataque virou uma constatação óbvia. Não dá para acusar um homem de ser exatamente o que ele acabou de declarar que é. E Epicteto tem a versão mais afiada, aquela do Enquirídio 33 que eu te contei no começo. Se te disserem que alguém está falando mal de você, não te defendas. Responde apenas que a pessoa não conhece os teus outros defeitos, senão teria falado desses também. Repara no que essa frase faz. Ela concede o terreno inteiro de uma vez. E quando você concede o terreno inteiro, não sobra chão para ninguém pisar. Então o exercício de hoje tem duas partes. A primeira é interna e é escrita. Escreve a frase que te disseram. A frase exata, com as palavras dela. Embaixo, escreve: o que nisso é verdade? E aí separa em 3 colunas mentais. O que é verdade e eu vou mudar? Se te chamaram de desorganizado e você é desorganizado, isso é um dado de trabalho. Não é sentença sobre o seu valor, é uma tarefa. Ninguém se mata por causa de uma tarefa. O que é verdade e eu não vou mudar? Talvez você seja mesmo mais lento, mais quieto, mais emotivo, menos ambicioso, menos sociável. Isso não é defeito, é feitio. E o dia em que você para de esconder um feitio, ele deixa de ser uma alavanca contra você. E o que não é verdade? Essa coluna, sozinha, você vai perceber que não te machuca. Nunca machucou. A segunda parte do exercício é externa, e ela é opcional, mas é a que dá o resultado mais forte. Uma única vez, você vai dizer em voz alta, na frente de alguém, sem drama, sem tom de confissão e sem pedir desculpa, a parte verdadeira. Assim, eu sou desorganizado mesmo, estou resolvendo isso. Ou, eu travei naquele dia, eu não estava preparado. Ou, eu não sabia, eu aprendi depois. Sem justificativa em seguida. Sem justificativa em seguida. E aí observa a reação das pessoas, porque ela é sempre a mesma e sempre surpreende quem faz pela primeira vez. Não tem ataque, não tem riso, quase sempre tem uma pausa curta e depois um respeito estranho no ar. Porque a sala inteira está cheia de gente segurando máscara, todo mundo com medo de ser descoberto em alguma coisa. E aí aparece uma pessoa que diz o próprio defeito em voz alta, sem morrer. Isso mexe com quem ouve. As pessoas não sabem explicar porque passaram a te levar mais a sério, mas passam. E olha o que aconteceu tecnicamente. Você acabou de fazer o que a humilhação faria, mas com a sua mão, no seu tempo, com as suas palavras. Nunca mais alguém vai poder revelar aquilo sobre você. Já está revelado. É isso que Epicteto quer dizer no capítulo 48, quando diz que o sinal de progresso é não se defender de nada. Não é arrogância, é que não sobrou nada para defender. Dia 6.
Enterre a revanche. Hoje é o dia em que este vídeo pode virar uma coisa nojenta, e é por isso que ele existe. Se você tirar só um dia dos 7, tira este, porque a essa altura você já está mais leve. E quando a pessoa começa a ficar mais leve, aparece um pensamento muito específico, e ele chega vestido de coisa boa. Agora eu vou aparecer. Agora eu volto lá diferente. Agora eu subo na vida e passo na frente dele. Agora eu construo tudo isso e um dia ele vai ver, e vai entender o que ele fez, e vai se arrepender. Eu vou te mostrar porque essa é a única maneira de perder os 7 dias todos de uma vez. Primeiro, a matemática do plano. Para a vingança pelo sucesso funcionar, você precisa de 3 coisas ao mesmo tempo. Você precisa vencer, ele precisa ficar sabendo, e ele precisa se importar. A primeira depende de anos de trabalho. A segunda não depende de você. E a terceira é a mais improvável de todas, porque exigiria que a pessoa que te humilhou tivesse guardado o episódio com a mesma nitidez que você, e ela não guardou. Na cabeça dela, aquilo foi uma quarta-feira. Você construiu um projeto de 10 anos apoiado em 2 coisas que estão dentro da cabeça de outra pessoa. Isso é o oposto exato de tudo que a gente fez aqui. Isso é entregar a chave de novo, com um laço. Segundo, o custo escondido, que é o que ninguém enxerga a tempo. O plano de revanche exige que você conserve a cena viva. Ela é o combustível, então você precisa lembrar, precisa reativar, precisa manter a raiva quente, senão a motivação cai. Ou seja, você acabou de assumir o compromisso de nunca sarar, porque a cura seca a fonte de energia do seu projeto. Tem gente que passa a vida inteira assim. Tem gente que constrói impérios assim. E essa é a parte que ninguém conta, porque de fato às vezes constrói. E chega aos 60 anos com tudo, e ainda irritado com uma frase que ouviu aos 23. Terceiro, e aqui é o coração filosófico do dia. Marco Aurélio escreveu que a melhor forma de se vingar é não se tornar semelhante a quem te feriu. Lê devagar, porque tem uma armadilha aí que a maioria não vê. Ele não está dizendo seja bonzinho. Ele está descrevendo um mecanismo. A pessoa que te humilhou fez aquilo porque, naquele momento, precisava se sentir maior do que alguém. Isso é o retrato de um homem pequeno tentando ocupar mais espaço. No dia em que você planeja o troco, você está fazendo a mesma coisa por outro caminho, buscando ficar maior do que ele aos olhos dos outros. O método é mais lento e mais educado. A necessidade é idêntica. E ele tem outra anotação, mais estranha e mais útil, em que ele se pergunta como é possível o mundo existir sem gente sem vergonha. E ele responde a si mesmo: é impossível. Então não exija o impossível. Aquele homem é uma das pessoas sem vergonha que precisam existir no mundo. Já vinha assim antes de te encontrar. E ele acrescenta a parte prática, que é o que interessa. Quando alguém age assim, lembra que o dano dele é o caráter dele. Ele vai levar aquele caráter para dentro de todas as relações da vida dele, para o casamento, para os filhos, para a velhice. Isso não é te consolar dizendo que ele vai receber o troco do universo. Não vai necessariamente. Muita gente ruim vive bem e morre em paz, e quem promete o contrário está vendendo. O que Marco Aurélio está dizendo é mais frio e mais verdadeiro. Aquele homem já é a punição dele mesmo. Ninguém precisa fazer nada. E agora eu vou te dizer a coisa mais difícil deste vídeo inteiro, e eu prefiro dizer com clareza do que te deixar esperando. É muito provável que você nunca receba um pedido de desculpas. É muito provável que a pessoa nunca reconheça, nunca perceba e continue prosperando na vida dela sem nenhum sinal de que aquilo pesou. Se a sua paz depende disso acontecer, você entregou a sua paz para alguém que não tem nenhuma intenção de devolver. Perdoar aqui não quer dizer que estava tudo bem. Não estava. Quer dizer parar de cobrar uma dívida que você já sabe que não vai ser paga, porque manter a cobrança aberta custa mais caro para você do que para ele. Você é o único que aparece no cartório todo dia. O exercício do dia 6 é uma pergunta só, e você vai responder com sinceridade. Se você soubesse, com certeza absoluta,
que aquela pessoa nunca mais vai saber de nada sobre a sua vida, você ainda faria os 7 dias? Se a resposta for sim, o trabalho é seu e o resultado vai ser seu. Se a resposta for não, você não está construindo autoridade, você está preparando uma cena de teatro que talvez nunca tenha plateia. Dia 7. Aumente alguma coisa. Os 6 primeiros dias foram de retirada. A gente tirou a fita, tirou a máscara do escuro, tirou a plateia imaginária, tirou o poder do alarme da vergonha, tirou a munição do acusador e tirou a revanche do caminho. Se o vídeo parasse aqui, você ficaria muito melhor. E ficaria vazio. Porque tem um problema real com o esvaziamento. A máscara ocupava espaço. Ela era ruim, era cara, mas era uma resposta para a pergunta: quem eu sou? Se você tira e não coloca nada no lugar, aquele espaço não fica livre. Ele fica disponível e daqui a alguns meses aparece uma máscara nova, provavelmente pior, provavelmente moldada pela última humilhação. Então o dia 7 é o dia de construir. E aqui a gente volta na palavra que eu te devia. Auctoritas vem de augere, aumentar. Autoridade no sentido romano não é a capacidade de mandar em alguém. É o peso que a palavra de um homem tem porque ele aumentou alguma coisa no mundo. Porque ele fez crescer. Porque ele sustentou uma coisa até ela ficar de pé. E é por isso que ela não pode ser dada nem tirada. Nenhum decreto cria autoritas. Nenhuma humilhação destrói autoritas. Porque a humilhação é um evento na sala e a autoritas é um fato no mundo. O homem que passou 10 anos aprendendo a construir uma coisa, continua sabendo construir aquela coisa no dia seguinte à humilhação. A capacidade não saiu do corpo dele porque 3 pessoas riram. Então a tarefa do dia 7 é essa, e ela é simples de entender e difícil de executar. Escolhe uma coisa, uma só, e aumenta ela por 90 dias em silêncio. Vamos por partes, porque cada palavra dessa frase tem peso. Uma coisa, não 3, não um plano de reconstrução da vida inteira. Uma. Pode ser uma habilidade técnica do seu trabalho, pode ser o seu corpo, pode ser um instrumento, um idioma, um ofício com as mãos, pode ser uma coisa que você abandonou aos 20 anos e nunca mais tocou. O critério de escolha é um só, e não é o que a maioria escolheria. Tem que ser uma coisa cujo progresso você consiga verificar sozinho, sem perguntar para ninguém. Isso é fundamental. Se você escolher uma coisa cujo sucesso é medido por aplauso, você reconstruiu a máscara com outro nome. Peso na barra é verificável sozinho. Página escrita é verificável sozinho. Cliente atendido é verificável sozinho. Curtida não é. Elogio não é. 90 dias. Não é número mágico. É o tempo mínimo para uma coisa sair do campo da intenção e virar um fato que existe fora de você. Abaixo disso, ainda é promessa. E em silêncio. Essa é a parte que dói e é a parte que constrói. Ninguém precisa saber pelos próximos 90 dias. Não anuncia, não conta para o grupo, não posta, não avisa a pessoa que te humilhou, nem indiretamente. E o motivo não é modéstia. É técnico e tem 2 lados. O primeiro é que contar entrega antecipadamente a recompensa. Quando você anuncia que vai fazer, você já recebe uma parte do reconhecimento que deveria vir do feito e a pressão interna cai. Você já foi tratado como alguém que faz. Fica mais fácil não fazer. O segundo lado é maior. Se você contar, você volta a depender da reação. E a partir daí, cada dia de trabalho vem com uma pergunta grudada. Será que estão vendo? E o dia em que ninguém reagir, a energia cai. Você teria construído mais uma coisa apoiada em plateia. Silêncio aqui não é segredo, é blindagem. É garantir que a coisa cresça apoiada no seu próprio interesse e não no olhar de ninguém. E tem uma simetria aqui que eu quero que você repare, porque é a coisa mais bonita deste protocolo inteiro. Depois da humilhação, você ficou em silêncio por vergonha. Você calou porque tinha medo de aparecer. Agora você vai ficar em silêncio por escolha. Você vai calar porque não precisa aparecer. É o mesmo silêncio por fora. É o oposto exato por dentro. Epicteto tem uma instrução curta que descreve isso melhor que qualquer coisa que eu escreveria.
Ele diz: não fales sobre os teus princípios, mostra-os no que fazes. E em outro lugar, ele usa a imagem das ovelhas, que não vão até o pastor mostrar quanto comeram. Elas simplesmente produzem o leite e a lã, não anuncia o que digeriu. Entrega a obra. E aí, 90 dias depois, acontece uma coisa que ninguém consegue prever direito. As pessoas percebem, não porque você mostrou. Porque uma coisa que cresceu de verdade ocupa espaço no mundo e o espaço é visível. E o jeito como elas percebem é diferente de tudo que a máscara conseguia. Não é aquela admiração barulhenta que dura uma semana. É uma coisa mais lenta e mais firme, que aparece no fato de te procurarem, de te perguntarem, de te esperarem falar antes de decidir. Isso é Alcoritas chegando. E ela chega sempre pela porta dos fundos, e sempre atrasada, e nunca no dia em que você mais precisava. Uma última coisa sobre o dia 7, e é o aviso do 5º item lá do começo, agora com nome e sobrenome. Se você escolher a sua coisa pensando em qual delas causaria mais impacto na pessoa que te humilhou, você não está no dia 7. Você está no dia 6 e no lado errado dele. O teste é o mesmo. Você escolheria essa coisa se ninguém nunca fosse ficar sabendo? Agora, o encerramento. E eu quero fazer 3 coisas antes de te liberar: te dar a métrica honesta, te dizer o preço e voltar na máscara. Primeiro, a métrica. Eu não vou te prometer que você nunca mais vai passar vergonha. Isso é mentira e você merece coisa melhor. Você vai ser humilhado de novo. Vai tropeçar em público. Vai ser cortado em reunião. Vai ouvir uma frase de alguém que quis te diminuir. Isso vai acontecer enquanto existirem outras pessoas. Quem promete imunidade está vendendo isolamento com outro nome. Então a métrica não é essa. São 2 outras, e as 2 você consegue verificar sozinho. A primeira é o tempo até você conseguir contar. Hoje, se alguém te perguntar sobre aquele episódio, uma de 2 coisas acontece. Ou você desconversa, ou você conta com uma voz diferente. Uma voz mais rápida, mais defensiva, com detalhes demais, explicando por que você estava certo. Você não está contando, você está sustentando um caso. O dia em que você conseguir contar aquilo do mesmo jeito que conta que perdeu um voo, com a voz normal, sem acrescentar sua defesa, sem precisar que quem ouve concorde com você, acabou. Esse é o sinal. E ele é inconfundível quando chega. A segunda métrica é a mais objetiva de todas: o mapa dos lugares. Faz a lista das coisas que você deixou de fazer, dos lugares onde deixou de ir, das pessoas que deixou de procurar por causa daquilo. Escreve hoje, com data. Daqui a 3 meses, olha a lista de novo. Quantos itens voltaram? Porque a humilhação não vive na sua memória. Ela vive no seu mapa, e enquanto tiver zona interditada no seu mapa, o episódio ainda está governando, mesmo que você já não pense nele. Segundo, o preço, e ele é real. Quando você começar a fazer isso, você vai mudar de um jeito que as pessoas notam sem saber o que é, e nem todo mundo vai gostar. Quem se acostumou a te usar como alívio vai sentir falta. Existe gente cuja relação com você era feita de piadinha, de cutucada, daquele lugar em que você era o engraçado da situação. Quando você para de reagir e para de defender, o brinquedo acaba. Alguns vão respeitar. Alguns vão te chamar de mudado, de metido, de estranho, de arrogante. E vão dizer que você não era assim. E olha, é verdade. Você não era assim mesmo. E vai ter um custo mais fino, que quase ninguém avisa. Você vai perder um certo conforto. A máscara dava previsibilidade. Você sabia o seu papel na sala. Sem ela, tem um período de desconforto em que você não sabe direito quem você é ali. E esse período é chato, e ele passa. Terceiro, e aí eu te devolvo para a sua noite. Vamos voltar na máscara. Eu disse no começo que a humilhação não atinge quem você é. Ela atinge quem você estava fingindo ser. E agora, com os 7 dias na mesa, dá para ver a coisa inteira. Aquele dia, aquela sala, aquelas pessoas, aquela frase.
Uma máscara de cera caiu no chão e quebrou na frente de gente. E a sua reação, absolutamente natural, foi tentar recolher os cacos e colar. Foi isso que você vinha fazendo todas as noites, no replay, com a resposta melhor, com o final melhor. Mas repara, a máscara caiu e você continuou de pé. Isso é literal. Você está aqui. Você ouviu este vídeo inteiro. Você continuou trabalhando, continuou acordando, continuou existindo. A coisa que você achava que era você quebrou completamente e você não quebrou junto. Isso é a prova experimental de que ela não era você. E o que sobrou, aquela coisa que ficou de pé depois da máscara cair, é a única coisa que nunca esteve na mão de ninguém. É o seu juízo, é a sua escolha, é o que você faz na segunda-feira de manhã. É a caixa 1 do Epicteto e ninguém nunca conseguiu entrar nela pela força. Nem o dono do Epicteto, que era dono do corpo dele por lei. E agora, a última coisa que eu preciso te dizer, e é o aviso que fecha o vídeo. A autoridade vem. Isso não é promessa vaga, é observação. A pessoa que não pode ser envergonhada é tratada de um jeito diferente pelo mundo. E nem sempre as pessoas conseguem explicar por quê. Elas te interrompem menos. Elas testam menos. Elas esperam você terminar a frase. Mas se você fizer os 7 dias para que isso aconteça, você não sai do palco. Você só troca a peça que está encenando, e a nova é mais cansativa que a anterior, porque agora você está atuando de imperturbável. Consequência não é método. E o teste final é aquele mesmo do dia 6, que agora você já sabe responder. Você faria tudo isso se ninguém, nunca, em nenhum momento fosse ficar sabendo? Agora eu quero fechar com o homem do começo. Zenão de Sítio correndo por uma rua de Atenas com sopa de lentilha escorrendo pelas pernas, morrendo de vergonha, com o mestre gritando atrás dele. Por que foges, pequeno fenício? Nada de terrível te aconteceu. Eu quero que você entenda o que essa frase está realmente dizendo, porque à primeira vista ela parece insensível, e não é. Crates não está dizendo que a sopa não caiu. Caiu. Não está dizendo que ninguém viu. Viram. Ele está dizendo uma coisa muito precisa. Nada de terrível aconteceu. Você não perdeu nada. Você não ficou pior do que era. Nenhuma das suas capacidades foi retirada. Nenhuma virtude sua foi tocada. Você continua sendo inteiro, exatamente o mesmo homem que era 3 minutos atrás. O que quebrou foi uma panela. E a única coisa terrível que pode acontecer a partir daqui é você passar o resto da vida correndo. Zenão parou de correr. E o homem que não conseguiu atravessar um bairro carregando uma panela virou o fundador da escola de filosofia que o mundo ainda usa 2.300 anos depois para atravessar coisa muito pior que sopa. Ele não começou forte. Ele começou humilhado, em público, e ficou. Você está no mesmo ponto de partida que ele. Se este vídeo chegou até aqui com você, escreve nos comentários. E eu não peço isso como favor ao canal. Eu peço como sinal para você mesmo. Porque uma coisa escrita com a sua própria mão tem um peso diferente de uma coisa que você só ouviu. Eu deixo a máscara no chão. Quem eu sou não estava nela. E se você levar uma tarefa só deste vídeo, que seja a do dia 7, porque ela é a que constrói. Escolhe uma coisa, uma só. Aumenta ela por 90 dias, sem contar para ninguém. Daqui a 90 dias, volta aqui e mede as duas coisas. Se você já consegue contar aquele episódio com a voz normal e quantos lugares do seu mapa voltaram a ser seus. E se a fita voltar hoje à noite, e ela provavelmente vai voltar, você já sabe o que fazer. Você diz a frase, levanta e sai do cômodo. Já viu esse filme? Bem-vindo à Sombra e Sabedoria. Até o próximo vídeo. Caminhe na sombra sem medo.